Mais um dia onde o Senhor vem derramar nas nossas vidas uma gotinha da sua sabedoria. Hoje eu senti da parte de Deus de trazer uma parte para nós sobre mães, já que está chegando, o Dia das Mães. Hoje foi a apresentação ali da escola da minha menina. Já foi ministrada alguma coisa ali sobre nossa condição de mãe, E o Senhor falou muito ao meu coração, muito. E eu senti hoje pegar alguns versículos bíblicos para nós trazermos para a nossa realidade hoje. Eu acho que muitas que estão assistindo esse vídeo hoje devem se sentir como eu sinto muitas vezes. Às vezes a gente se frustra como mãe, às vezes nós achamos que estamos errados em alguma coisa, às vezes achamos que excedemos por algo, às vezes exigimos tanta perfeição dos nossos filhos, exigimos que eles sejam muito melhores do que nós fomos e esquecemos que eles são muitas vezes crianças ou até adulto mesmo, e esquecemos que cada um de nós que vai escrever a sua própria história. Eu não escrevo a história da Eliana nem do Caleb. E nem você vai escrever a história dos seus filhos. Você pode ajudá-los. Será que mais alguém aqui, nesse vídeo se sente como eu sinto muitas vezes? Muitas vezes, se nós pudéssemos pegar e escrever a história dos nossos filhos, nós pegaríamos e escreveríamos. E a gente esquece que a gente já foi... Nós somos filhos também, E nós já tivemos a infância, já tivemos a adolescência, já deu trabalho para os nossos pais. A gente quer poupar os filhos, de um sofrimento, às vezes coisas que nós já passamos. Mas vamos ver hoje o que a palavra de Deus nos fala. Será que é certo eu pegar o lápis da mão do meu filho e escrever a história dele? Ou será melhor eu instruí-lo e deixar Deus trabalhar no coração dele para que ele escreva a história dele? Talvez a história dele também vai ter dores, talvez a história dele também vai ter choro, vai ter guerra. Talvez não precise ter, mas eu sempre lembro de uma parte. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar os nossos filhos, em vão nós vigiamos. Sempre. Eu tenho certeza que nossas mães também, se pudessem, elas escreveriam nossa história. Mas, lendo algumas partes aqui da Bíblia, eu entendo que nós devemos instruí-los. Instruí-los, sim. Mas a história deles, dos nossos filhos e a nossa, só cabe a nós escrever, só cabe a nós dirigirmos. Porque Deus tem um plano na vida de cada um. Hoje eu estou um pouco mais sensível, Porque eu fui ali assistir essa apresentação da Eliana, amanhã do Caleb. E a gente vê o quanto a gente precisa sempre crescer na presença do Senhor. Porque nós hoje somos pais, como mãe, mas sempre quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem sempre que aprender alguma coisa, para que nós possamos passar para eles princípios, verdades, para que a gente aprenda a ajudá-los a entender o que é limite, a entender o que é certo, o que é errado. E eu convido você hoje a ler algumas passagens bíblicas onde nós vamos falar de algumas coisas que o Senhor nos ensina pela sua palavra. Uma das partes que eu quero te convidar a ler comigo está em Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, essa parte o Senhor vem nos ensinar
para que a gente não provoque a ira. Muitas vezes nós pais provocamos sim a ira nos nossos filhos e nós devemos ensinar sim a doutrina, né? E admoestar-nos naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tem outra parte que está aqui em Provérbios 29, versos 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E tem o 15 também, que fala: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo, ou a criança entregue a si mesmo, né? Envergonha a sua mãe. Agora vamos ver aqui em Provérbios 127, versos 3 e 4. Eis que filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. E tem também Provérbios 22. Esse daqui é um assim que fala sempre comigo. Provérbios 22, verso 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esses são alguns versículos que Deus nos dá como orientação para que nós sejamos bons pais. Hoje, a mãezinha que levantou lá para dar uma palavra na escola, ela falou assim que perguntou para Deus, tem alguma receita, né? Para ser um bom pai, uma boa mãe. A receita da nossa vida, tudo está aqui na palavra de Deus. A instrução. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos dá instrução para tudo. Ela nos dá instrução para mães, esposa, filha, né? Mas hoje o Senhor vem falando muito isso aqui, né? Educa a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Às vezes a gente pode até, né, fazer algumas coisas que não agradam aos pais ou a Deus, mas a palavra do Senhor, né, quando nós mães falamos para os nossos filhos, né, ensinamos eles esse caminho, ensinamos eles a ser honestos, ensinamos eles o respeito, nós ensinamos para eles, nós damos para eles o limite. A palavra de Deus fala muito aqui que precisamos corrigir os nossos filhos, nós precisamos dizer não, nós precisamos repreendê-los, porque quando você, mãe, você pai, às vezes está assistindo, não repreende o seu filho, às vezes por medo de magoar, por medo de chatear, você não está criando um homem ou uma mulher forte. Porque a vida, ela fala muitos nãos para nós, muitos, né? E às vezes a criança ali, ela não foi acostumada a ouvir não, sempre sim, 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 e vai chegar uma hora que ela vai se deparar com o não da vida e vai se frustrar. Ela vai se frustrar. O não, ele faz parte do nosso crescimento. A gente corrigir, educar os filhos, castigá-los, aqui na palavra de Deus fala. Hoje se fala muito, né? Tudo vem falando assim, que causa memórias ruins. Eu acho que depende muito. Depende do que é essa correção, né? Depende muito da forma que essa correção é dada. Eu concordo que os pais não podem judiar dos seus filhos. Não podem ter um castigo em excesso. Aí sim, porque a gente tem visto muito pai, muita mãe também, meio que general, né? E não é assim, não é a gente ser general, é a gente ensinar. Mas eu vou falar por mim, eu tenho duas crianças totalmente diferentes da outra. Uma que tem uma personalidade bem forte, bem decidida, o outro que tem uma personalidade tranquila, que às vezes a gente acha que é o mais fácil de lidar e muitas vezes é o mais difícil. Às vezes aquele filho que você fala assim, nossa, esse não me dá trabalho nenhum, tudo que eu falo obedece, ele é o que mais precisa da sua atenção. Porque aquela que tem um gênio forte, é decidida, dificilmente
pessoas colocam coisas diferentes daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela sabe, né? E ela tem a personalidade. Agora, aquele que não quer desagradar, aquele que tem medo de ferir, de magoar, esse filho, às vezes, é o que a gente mais tem que trabalhar, para que ele, muitas vezes, não passe até por cima dos seus princípios, para não magoar alguém, para que ele não entre em alguma coisa que não é bom para ele, para não ferir alguém. Você já parou para pensar nisso? Meu menino, quantas vezes, às vezes ele tá querendo assistir algum desenho e a minha menina vai lá, fala, até ele cede. E várias outras coisas, sabe? E aí nós temos que ajudá-los. Às vezes esse que você fala, nossa, é tão bonzinho, é o que mais precisa de ajuda. Ser bonzinho demais também não é bom, não. A gente tem que expor as nossas vontades, os nossos desejos. O confronto às vezes cresce, não que tem que ser rebelde, né? Igual eu tô falando da minha menina, que ela é mais firme, ela é mais decidida. Às vezes eu tenho mais facilidade de lidar com isso, por quê? Porque ela já sabe o que quer. Às vezes tem essa diferença porque ela é muito parecida comigo. Só que antes eu falava uma palavra muito errada. Nossa, ela em algumas coisas é pior do que eu. Não, é muito melhor do que eu. Porque hoje ela fala coisas que muitas vezes abrem os meus olhos. Muitas vezes a minha filha de 9 anos me confronta em umas coisas que eu falo, meu Deus, ela tem razão. Mas por quê? Bíblia, palavra de Deus. Deus usa até os nossos filhos muitas vezes para abrir os nossos olhos. E eu falo que o Caleb ele é muito parecido com o pai, tranquilo na dele, né? E eu sorri aqui porque o Caleb é muito parecido com o pai. Porque o Juliano é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. E muitas vezes eu, por ter esse jeito, igual eu falei, eu e minha filha é muito parecida, agitado, né? Prática e corre, dá choques, muitas vezes. E às vezes eu dá esse choque com o Caleb no sentido assim, tranquilo, paz, né? Amor. E nós temos que respeitar a essência de cada um, ajudá-los, ajudar ele a entender que ele precisa ter voz também, ajudar a minha filha a entender que às vezes ela precisa dar uma freada. Na verdade, eu tenho melhorado muito o meu eu para ajudar ela a melhorar ela, porque muitas vezes eu vejo coisas que ela faz que eu me vejo. Acho que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo veem os seus filhos em algumas atitudes de vocês. Só que nós precisamos olhar para eles com tanta misericórdia, com tanto amor. E nós não devemos ser ditadores. Não devemos. Nós temos que ensinar sim o caminho, a verdade, ensinar a ser justo, amoroso e acima de tudo, honrar a Deus e amar Ele sobre todas as coisas. E a gente tem que entender uma coisa. Nós não temos que criar filhos para ser um troféu para nós. Quantos pais aqui no mundo hoje têm os filhos como um troféu para mostrar para os outros? Nossa, meu filho é muito crente, ou minha filha é muito crente, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Vamos ensinar nossos filhos a serem servos? Vamos ensinar os nossos filhos a ter temor, não medo de Deus, não medo, mas temor. Tem uma diferença grande entre medo e temor. Temor é quando você não faz porque você não quer desagradar, porque você sabe que é soberano, que eles têm uma alma a prestar contas, que eles querem a salvação, que esse mundo é passageiro. Medo é porque eu não vou fazer, porque se eu não fizer eu vou pro inferno. O medo é só de ir pro inferno. Não. Vamos ensiná-los eles a ter esse temor para que um dia eles vão morar num lugar celestial, onde não tem choro, onde não tem guerra, não só por medo, mas por temor,
por amor a Deus, por amor ao que o Senhor é de verdade. Eu sempre falo, sabe, que teve um dia que tinha uma rodinha de mães falando, né, nossa, eu já falei com a minha filha que ela precisa fazer uma faculdade, que ela precisa ser independente, que ela não tem que depender de homem, porque se não der certo, que ela tem que viver a vida dela e tal. Eu fiquei olhando, falei, Senhor, não é isso que eu quero para mim e para os meus. Se o Senhor quiser dar uma formação acadêmica, glória a Deus, quero, lógico, não vou falar que eu não quero, quero, mas que seja para a glória do Senhor, para a glória sua, Pai. Mas se o Senhor falar assim, Val, você quer um diploma para falar assim, você tem um filho ou uma filha médica, ou um doutor, ou qualquer coisa, ou você prefere que fale assim, Val, seus filhos são servos de Deus. Eles têm o cheiro de Deus, têm o cheiro da essência do Senhor. Eu olho para o seu filho e para a sua filha, eu vejo o quanto eles têm o caráter de Cristo. Muito melhor, gente. Lógico que se a gente puder as duas coisas juntas, melhor ainda. Mas vamos preocupar. Dar o estudo, lógico, eu dou o estudo para meus filhos, a gente paga a escola, a gente se esforça em casa. Mas tem muito pai esquecendo de dar o principal, a palavra de Deus. Que a gente possa ensinar para os nossos filhos aquilo que nada tira. Nada. Olha, quantos filhos que, às vezes, até mesmo de pessoas que estão ali, né, dentro da igreja e tudo, que começam a faculdade, no meio da faculdade se perdem nas drogas, na prostituição. Mas será que foi apresentado um Deus verdadeiro? Será que foi colocado o temor? Ou será que foi só colocado medo? Será que eles tiveram relacionamento com o Senhor? Será que eles por alguma vez sentiu a presença do Senhor? Será que como foi apresentado esse Deus maravilhoso para eles? Ou será que nem foi apresentado? Que mais do que um diploma de um doutor, de uma pessoa importante, a gente queira na vida dos nossos filhos a imagem de Cristo, de servo e serva de Deus. Porque só Ele tem salvação e vida eterna para dar para eles. Mais ninguém, mais ninguém. Só o Senhor tem isso para dar para os nossos filhos. Nós temos que ensinar para os nossos filhos não temer não é a homens, mas temer a Deus. Para eles não ter medo de desagradar não é os homens, mas a Deus. Não é desagradar só a mãe e o pai, mas a Deus. Eu sempre, quando a minha filha ou meu filho pergunta alguma coisa, eu tenho trabalhado muito isso. Você acha que Deus vai entristecer a Deus ou não? Você acha que isso é para a glória de Deus ou não? Porque eu sempre falo com eles, mais importante do que a mamãe, do que o papai, é o Senhor. Mais importante é o Senhor. Porque se eu fizer alguma coisa em casa que desagrade a Deus, eles são os primeiros. Serão os primeiros dentro da palavra. Quando você ensina a palavra a falar mamãe, papai, isso aí não foi o que vocês me ensinaram. Será que está certo? Será que está errado? Gente, eu já fui confrontada várias vezes com a minha filha de 9 anos. Mas por quê? Porque ela tem conhecido essa verdade. Muitas vezes nós ensinamos, mas precisamos ouvir dele. Durante muito tempo eu trabalhei, né, como designer, como depiladora, e eu já ouvi tanta história, principalmente de pessoas que estão dentro do ambiente cristão, né, dentro do templo, que por tantos nãos e prender demais, né, prender e
só falar não, 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 não. O filho cresce, a hora que ele começa a falar assim, dar o grito da independência, ele sai e tudo aquilo que não fez, quer fazer. Tenho certeza que alguém que está vendo esse vídeo aqui conhece jovens que fizeram isso. Cresceu no ambiente cristão e hoje não estão. Porque às vezes foi falar tanto não em algo que não ia acrescentar, não ia mudar o que ele é, não ia mudar a sua essência. Porque tem coisas, gente, que é pecado. Tem coisas que desagrada, que afronta a Deus, mas tem coisas que o Senhor olha e fala, meu Deus, mas tá fazendo isso com essa criança ou com aquele? Pra quê? Tem coisas que o Senhor quer que nós só descansemos nele, que nós possamos orar, entregar. Quando eu era bem mais nova, na minha cidade, eu sou de Paracatu, na época eu não era cristã, eu tinha algumas amigas que eram, cristãs de algumas denominações. Quantas vezes elas levavam ou era roupa ou era alguma coisa na mochila para vestir ou usar quando saíam de casa? E eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus do céu, o que adianta? Tá lá dentro da igreja delas de um jeito, na rua tá de outro. Talvez, em vez de tanta proibição, não, elas não se vestiam vulgares, nem usavam coisas vulgares. Era coisas que elas tinham desejo de usar. E via as outras pessoas, mas que tinha, e aquilo não mudava o que elas eram para mim, mas às vezes o testemunho delas falava para mim, tipo assim, nossa, às vezes será que não é melhor do jeito que você tá aí, do que esse jugo pesado demais? E eu sempre falava, eu não quero criar meus filhos assim, mentindo para mim, enganando, sendo na minha frente, na frente dos outros uma coisa e quando sai daquele mundinho é outra pessoa. Hoje, quando a minha menina fala, algumas coisas que ela tem desejo, que ela tem vontade de fazer, primeiro eu vou para a palavra, leio a palavra com ela e falo, você sente paz nessa parte? O que Deus fala no seu coração? Busca de Deus. Você não se sente acusada? Você sente que não vai estar entristecendo o coração do Papai do Céu? Ah, mas ela tem só 9 anos, Val. Mas ela, desde bebê, eu sempre falo com ela, sempre peço muito a Deus pela vida dos meus filhos. E eu vou ensinando para eles a ter esse temor. Não de mim, não do homem, gente. O homem não vai dar salvação para os meus filhos. Quem vai dar salvação para os meus filhos é o Senhor. E tem coisa que eu sei que eles fazem que o homem pode até olhar e não agradar. Mas na hora certa, Deus limpa. O Senhor já me limpou de tantas coisas, gente. Tantas coisas. Muitos que estão aqui vendo esses vídeos sabem disso. O Senhor me tirou tantas coisas que para mim antes eu não abria mão. Talvez se tivesse alguém ali me falando, eu estaria até hoje. Então vamos deixar Deus trabalhar na vida dos nossos filhos com muito amor e orando a Deus por eles. E isso eu faço com minha filha, faço com meu filho, sempre perguntando para eles se eles acham que aquilo não vai entristecer o Papai do Céu, se aquilo é para a glória de Deus, ou se é simplesmente uma vaidade. A palavra de Deus fala que debaixo do sol tudo é vaidade, Tudo é vaidade. E muitas vezes nós temos tantas vaidades, mas é muito fácil julgar do outro, colocando fardos nas vidas dos nossos filhos e não deixando Deus trabalhar, sendo pais e mães impositores, pais e mães ditadores. Em vez da gente ensinar, colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor,
desde pequeno, é seu. No tempo certo, tira, se for da sua vontade. Gente, porque tem coisa que não diminui que os nossos filhos são. Tem coisa que se nós formos bater de frente, nós esfriamos a fé, esfriamos o amor, esfriamos a reverência dos nossos filhos com o Senhor, que é muito melhor nós orarmos e deixar Deus trabalhar. Muita coisa que eu tô falando aqui nesse vídeo não tava no meu coração falar, mas Deus tem colocado de falar. Chega de nós perdermos os nossos filhos pro mundo, deixando a nossa boca, o nosso ser usado não por Deus, mas pelo adversário da nossa alma. Quantas vezes ferimos nossos filhos com as nossas palavras? Quantas vezes queremos uma santidade neles que muitas vezes nem nós temos? Quantas vezes nós repreendemos eles duramente? Que a palavra de Deus fala para repreender, mas a palavra de Deus fala para nós termos sabedoria também. Quantas vezes falta sabedoria nas nossas vidas, na educação dos nossos filhos? Quantas vezes falta mais conhecimento da palavra de Deus, do certo, do errado? Quantas vezes deixamos o homem mandar na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento, e nós não temos tempo para ler a palavra de Deus e deixar ela guiar a nossa casa, a nossa vida? Será que você não pode parar para ler a palavra e perguntar para o Senhor e confiar no Senhor? Vamos nos posicionar como pais e mães, especial mães, porque o coração de uma casa é você, mãe, você, esposa. Sabia que o termômetro da casa é você? O dia que você não tá bem, a casa não fica bem. O dia que você tá irada, a casa fica combatida. O dia que você tá feliz, a casa fica leve. O dia que você escolhe ser imagem e semelhança do Senhor, a casa tem outro ar. Será que como mães nós temos agido como o Senhor quer? Como essa mulher sábia, amorosa, cuidadora, ajudadora, ou nós temos sido só juízes, condenando, machucando? Para refletir. Como tem sido a sua atitude como mãe dentro da sua casa? Como você tem sido para os teus filhos? Nós estamos numa geração tão egocêntrica, pensando só em si. E quando a gente tem uma parte da palavra de Deus que fala que os filhos são herança do Senhor, como você tem cuidado da sua herança? Você tem guardado a sua herança como você guarda as suas joias? Com muito carinho, com muito zelo, não pode isso, aquilo? Essa herança do Senhor, nós vamos prestar conta dela, do que nós temos feito. Nós vamos prestar conta. Quantos pais têm matado a vida dos filhos com palavras? Quantos pais têm criado seus filhos como inimigos? Têm afastado seus pais, seus filhos, em vez de atraí-los para perto de você? Só palavra dura, só palavra de derrota, de maldição.
Se você não fizer isso, vai acontecer isso, sabe? Meu Deus. Meu amado, minha amada, se posicione. Se posicione. Se posicione para ser a mãe que o Senhor quer que você seja. Que os seus filhos tenham orgulho de você. Que os seus filhos possam sentir alegria de deitar no seu colo e saber que tem um colo, tem um ombro, que tem alguém para ouvir. Quantos pais não têm paciência de ouvir um filho? Antes de ouvir já sai julgando, já sai bravejando, esbravejando, né? E aí, onde que eles vão procurar? Ouvidos para ouvir. Na rua. Quantos pais têm jogado seus filhos nas drogas, na bebida? Ah, Val, não, gente, é isso mesmo. Porque eles não são ouvidos em casa. Tudo é mais importante do que eles. Trabalho, academia, lazer. E não tem tempo para ouvi-los. Quantos? A partir de mim. Quantas de nós hoje, nessa semana, hoje é quinta-feira, sentou com seu filho, sua filha, olhou nos olhos dele, falou que amava e perguntou para ele se ele é feliz, como tem sido a vida dele, as dificuldades deles. E falou: meu filho, a mamãe está sempre aqui. Sempre. Sempre que você precisar de um colo, de um ombro amigo, de alguém para você desabafar, a mamãe está aqui. Gente, eu não vou falar essa semana, não. Vou falar esse mês. Ou durante um tempo. Quantos de nós? Muitas vezes estamos só na presença, mas não somos presentes. Seja presente. Se faça presente na vida dos seus filhos. Hoje são essas reflexões que eu quero trazer para você, pai, para você, mãe. Qual é a receita, Val, para a criação de filhos? Palavra de Deus. Que tem receita para tudo, gente. Ora, busca. Cada filho o Senhor vai dar um temperinho diferente para você fazer, cuidar. Cada filho o Senhor vai te dar um ingrediente diferente para colocar nessa receita. Uns têm que ter um ingrediente mais de paciência, outros um ingrediente de mais amor, outro, gente, tô arrepiando para falar. Outros um ingrediente de mais atenção, cuidado. Outros disciplina. A receita Deus vai te dar na hora. As ferramentas Deus vai te dar na hora. Mas hoje o vídeo vem para nós mães. Que nós possamos nos posicionar para criarmos filhos para a honra e glória do Senhor. Eles podem ter todos os diplomas, que eu creio que se estiver no plano de Deus e for para a glória dele, ele vai dar. Mas que acima de tudo, nós pais e mães possamos trabalhar neles esse caráter de sempre agradar a Deus. Então é isso, minhas amadas, meus amados. Que a nossa vida, em especial a vida dos nossos filhos, sejam para honra e glória, louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Que
eles possam refletir o brilho de Cristo por onde eles passarem. E que os nossos filhos sejam conhecidos pelo amor, pela caridade, pelo caráter, pelo brilho que eles carregam do Senhor, não simplesmente por um diploma. Onde está seu foco principal na vida do seu filho, da sua filha? Deus abençoe vocês. Eu oro a Deus para que a partir da minha vida o Senhor venha tirar todas as escamas que eu ainda tenho como mãe, como serva, para que eu possa ajudar os meus filhos cada dia em muito amor, repreendendo quando precisar, disciplinando quando precisar, mas podendo dar colo, ombro e aconchego. Deus abençoe. Feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor. Que a gente ouça, que a gente coloque em prática o que... Gente, isso aqui é os lembretezinhos. O que a palavra de Deus vem nos ensinar. E que nós possamos, como mães, ajudar umas às outras. E que nós possamos cumprir com muito carinho, com muito amor, a missão de mãe. Maria, ela é um exemplo de mulher, de mãe para muitas de nós. Carregou o Senhor e Salvador no seu ventre e sempre ensinou para ele que a sua vida era para a glória do nosso Pai. Ensine seu filho que a vida dele é para a honra e glória do Senhor. Que esse dia seja um dia onde o Senhor movimente os nossos corações sobre como nós temos sido mães. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.